assim. Alai, lai, 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 lai. Vamos todos morrer. Esses brincos são tão giros, Tiago. São daqueles de Viana. Obrigado, sim. São aqueles de Viana. sim. Nunca tinha visto tão grandes. Isto vai quase até aos ombros. Obrigado. Vejam amigo. tudo no YouTube. Ui, vamos para a corte. Ui, voltou o pífaro. É, uma vez por Um dia semana. tem que arranjar mesmo. Chama-se flauta transversal. Pois é. Vocês... Sei que- Por Jesus. É que nem sequer se está a ouvir um único pífaro. Nada. Mas Nesta vou obra, trazer, mas tudo uma bem. flauta Vamos trazer, transversal para começarmos a... Ok. Vai ser a rentrée. Parece sempre que as pessoas estão a chorar. Quando vou a concertos, vejo sempre muitos. Adoro ver a orquestra a funcionar, não é? Aham. E então sempre assim. Sim, não, eu acho que é por não se estar a ouvir muito, não é? Dizendo assim, É o teu- O os ronquear ronqueados foi uma da vida vida. de dor também. Sim, dá vontade de dizer, mas queres chorar com razão e pegar na. ronquealhos. Eu ouvi. Não disse. Puxem para trás. Quiabo, ronquial. Quiabo. Parem, por amor de Deus. Já sabem que o Emanuel vai usar isto nos teasers. Claro, Pois é. já está. Grande beijinho para o Ronquiaças. Ronquiaças. Neste dia estamos em 1616 e morri em Coburgo, isto fica na Alemanha, aos 61 anos. Olha, boa idade para se morrer. Esta já é. Esta já está dentro da faixa de Ana Marta. Que horror! Falamos do alquimista alemão Andreas Libavius. Andreas Libavius. Na verdade, ele chamava-se Andreas Libau, mas há sempre esta. Era como o ronquial, que era ronquiávios. Desculpa. Exatamente, esta latinização ou romanização dos nomes das pessoas. Ele nasceu em 1555, 1555, que era também provavelmente o código dele Do PIN, pois. Não era 1616, que ele não sabia quando é que ia morrer. Ele morreu em Halle, que também fica lá nas Alemanhas, nas muitas Alemanhas. O que é isto de ser alquimista? É disso que vamos falar um bocadinho da incrível história da alquimia. De certa maneira, nós podemos dizer que é o antepassado, ainda que muito distante, da ciência. Claro, não é uma ciência. Vamos pôr já isto, os pratos limpos sobre a mesa, sim. Ou vamos pôr sobre a mesa. Quando pomos sobre a mesa, pomos debaixo da mesa, meninos. Quando pomos sobre a mesa, pomos em cima da mesa. Não se Obrigado, esqueçam mais professor. disto. Para deixarem de ser também uns calhaus, não precisam de ser como os vossos pais. Até. Porque é que a alquimia não é uma ciência? Porque tem uma parte muito espiritual que nós hoje, pelo menos na nossa concepção da ciência, eliminamos, até quase, não só eliminamos da ciência, como transformamos na sua contradição. A espiritualidade e a ciência são antagónicas Segmentos hoje em dia. Sim. distanciados. É mesmo, verdade. O mais fascinante na alquimia é que ela se desenvolve de forma independente em 3 continentes. Na China, que é a Ásia, Obrigada. no Egito, que fica na África, Certo. e também no mundo islâmico, que também fica na África, Médio Oriente, e na Europa. Isto são 3 continentes. Não se desenvolveu na América, Entendido. porque as pessoas lá estavam ocupadas com outras coisas na altura. E apesar de ser muito, muito antiga, uma característica muito engraçada da alquimia, e faz parte do nosso imaginário, ser uma coisa remonta com 4.000 anos, não é verdade. Ela já nasce, de facto, há muito tempo, nos primeiros séculos da nossa era. Portanto, Cristo teria nascido há 100, 200 anos, para termos ideia. Há 1800 anos, 1900 anos. Só que já nasce, já aparece a falar-se disso como uma mítica coisa muito, muito, muito antiga. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ok. Ou seja, nós temos registros dela mais ou menos com 2000 anos, mas já nessa altura, com a presunção de ser uma coisa que nos vem dos nossos mais antigos antepassados. Porque era, de facto, a busca, das primeiras buscas pelo conhecimento, pela matéria, pela transformação da matéria, quando o homem e a mulher, não é o homem aqui no coletivo, a mulher, vamos dizer a mulher no coletivo. A mulher no então, coletivo, sim. Começa a interagir de uma forma mais elaborada com o próprio meio ambiente. Mas nasce com uma sede de mitificação também, já? Ou seja, nasce com essa. Sim, ou seja, é Será que difícil. existia ou será que fazia parte quase de uma narrativa? Pois, é isso, Não é? é isso. Sim, aquilo tem um propósito muito específico, eu vou Pois, falar pois. do que tem. Que é difícil pormos na cabeça de uma pessoa há 2000 anos, eles não achavam que era uma coisa mística. Procuravam com toda a certeza de encontrar,
com aquilo que achavam que era uma ciência e, sobretudo, no Ocidente, que é o que nos mais interessa aqui, é na Idade Média que isto vai rebentar. Toda aquela... vem com a influência do mundo islâmico, que é quem lhes trouxe para a Idade Média essa tradição muito antiga, e é de onde vem, aliás, a palavra alquimia. Alquimia vem do árabe. Nós podemos dizer que um dos objetivos principais era encontrar uma maneira de transformar metais comuns em ouro, como o mercúrio, essas porcarias todas. Água em cachaça, também havia muitos alquimistas desses. Nunca transformar em ouro. Ouro para quê? Quero é cachaça, pá, ouro. Bota mais vinho nisso. Não sei que já tenho 2 filhos, 2 furos nas orelhas, pá. Mas também o segredo da imortalidade, ou pelo menos da longevidade, uma substância que curasse todas as feridas. Levas 2 chapadas, fazes assim e Já não se está nota aqui uma nada. hora, logo. Sabem aquelas Sim, sim. veias que raiadas nos olhos? Sim. Coisa, desaparecia tudo. Ias ao Urban, levavas uma tareia dos porteiros, passavas boa. aquilo e tal. Muito giro. Através de uma coisa que nós já todos ouvimos falar, a pedra filosofal. Como é que é aquela porcaria? Eles não sabem nem sonham. De facto, eu tenho esta dupla nacionalidade, permite-me escolher as coisas onde sou português e as coisas onde sou holandês. E essa não E é. essa não é uma delas. Mas é Ah, uma não, não, Lá, não. lá, lá. Isto é parte do vinho. Lá, 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 lá. Tem que barrar comigo. Bom, o primeiro registro que nós temos é esta pedra. Foi muito perto do microfone. Ganda pedra. Grande pedra. Eles faziam Já começavas logo a filosofar. a pedra filosofal. Partia-se em pequenos cristais, depois Claro, eles depois faziam um aquecias. cachimbo sim. Claro. e fumavam. Data do ano 300 depois de Cristo. Só que a tradição judaico-cristã vai fazer esta pedra filosofal ter sido oferecida por Deus a Adão. Disse assim: tens aqui uma pedra, não fumes isso tudo já. Poupa. E depois, exatamente, poupa dos. E depois, segundo a Bíblia, ela vai sendo passada de patriarca em Passada. patriarca. Tudo Nas passava. mocas naquilo. Foi aí que nasceu a outra frase: mete mais tabaco nisso. Exatamente. É exatamente. Não gastes a pedra O toda. conselho de Deus foi a sabedoria, a tal sabedoria Claro, que nos claro. faz ser expulsos do paraíso era. Mas ponham tabaco, por amor de Deus. Que horror. E é Gravíssimo. por isso que esses patriarcas vivem centenas de anos. Matusalém, na Bíblia, o homem que vive mais anos, viveu 969 anos. Curioso. Isto é a gente a falar. Enfim, Por isso é que este homem é que deu cabo da segurança social da Bíblia. Fica coisa. Sim, trabalhou 40 anos. Depois, com descontos, deve ser uns descontos de quê? 20 euros, uma coisa que eu ganhei por mês. Ele era artista. Bom, ao longo dos séculos foram aparecendo relatos de alquimistas, homens e mulheres. É curioso, houve muitas mulheres alquimistas também, que tinham conseguido criar a tal pedra. Dizem eles, não é? Criámos a pedra. Ela, para já, ela também dá muito nos dentes, não é? Quando não lavas tantas vezes. Para além da pedra filosofal, outro dos grandes objetivos era a criação do elixir da juventude, ou elixir da vida eterna. Faz assim. E ficas a viver para sempre. O nome acho que com é bastante... ótimo hálito. Sim. Incrível. E para isto, os alquimistas criaram, esta é a parte mais fascinante, criaram laboratórios, criaram equipamentos, aquelas coisas retortas que nós temos no nosso imaginário. Algumas destas invenções da Idade Média são usadas hoje pelos cientistas modernos. É incrível. Aliás, até são a própria base dos laboratórios modernos. Claro, tudo isto era envolto num enorme secretismo. Eles não contavam aos outros o que é que andavam a fazer. Diziam, já encontrei a pedra, mas não diziam nada. As experiências eram feitas às escondidas. Deixaram livros de alquimia cifrados. Ou seja, cifrados é quando escreves em código. Tu estás a escrever a minha avó não sei o quê, mas o que estás a querer dizer é Sim. mas a minha mãe não sei, fez não sei onde. E eram figuras muito misteriosas, não é? Naquela altura, lá com as suas vidas. Não confundir com os feiticeiros e com as bruxas, que eram coisas de magia mesmo. Isto é um ponto de vista da sua ótica científica. Procurar, porque era mesmo mexer com os elementos da Terra. E a coisa foi passando por muitos períodos, umas vezes mais popular, outras vezes menos popular, a alquimia. Vai esmorecer nos finais da Idade Média e vai renascer
no Renascimento, curiosamente, quando nos chega toda a cultura clássica através dos muçulmanos, dos turcos, sobretudo, que trazem o conhecimento antigo e há uma muita moda coisa de novo. escrita, não é? Sim, que tinham Pois, preservado pois. o Platão, essas coisas que nós sabemos, e há uma paixão nova pela alquimia, com a ideia ainda do nós já soubemos segredos incríveis e esquecemos, com uma pancada muito grande que levámos na cabeça da Idade Média. E é depois desta fase que vai aparecer o nosso morto, já no século XVI. Ele dedicou-se a muitas áreas de estudo, da poesia à história, mas foi sobretudo um grande alquimista. E o que ele fez de mais notável é publicar uma obra importantíssima até hoje. É considerado o primeiro tratado de alquimia, chama-se precisamente Alquimia. Ele era um homem, em termos de Títulos criatividade, era... ele não pensou uma aventura alquimista, mas depois apareceu Ana Maria Magalhães e Alçada e disseram assim: se quiser ter um problemazinho com Legal. ponha o nome que quiser. Bom, ele neste livro reúne todos os conhecimentos da área até então. Vai pegar ali. O que é que nós sabemos sobre a alquimia até então? É quase uma enciclopédia da alquimia e junta também os segredos, as receitas, os métodos, os avanços que iam sendo alcançados. Os outros alquimistas ficam furiosos com ele, querem lhe bater, porque ele está a revelar os segredos todos. Mas é muito fixe. Claro, Isso deve ser incrível. é mesmo incrível. E uma obra muito importante a quem nós todos devemos muito. Claro. Porque ele achava partilhar isto pode ser um contributo incrível para a humanidade, porque eles acreditavam naquilo como ciência, sobretudo para a medicina, e isto vai ter uma implicação grande na medicina também. E o mais interessante para nós, ele dizia assim: estes tipos fazem estas experiências em casa, que é muito perigoso, até por explosões e tudo, e morria muita gente às vezes queimada, não é? Devia-se criar uns sítios, que são os nossos laboratórios modernos, separados das casas, onde as pessoas fizessem as suas experiências em segurança, com, imagina, dizer a lareira tem que estar a não sei quantos metros, não sei de quê. Isto são os laboratórios modernos, a ideia de criar laboratórios modernos. É muito, muito, muito original. E é também considerado o primeiro tratado de química, ou dos primeiros tratados de química e até de medicina, de certa maneira. E graças a este livro, muitas descobertas foram sendo feitas nos próximos... porque ele reuniu uma data de conhecimentos, que apesar de serem, se calhar, um bocadinho místicos alguns, está ali coisas, está ali experiências. Porque tu, ao dizeres, não consegui transformar o mercúrio em ouro, porque o mercúrio tem estas características aqui, sim. Claro, Tem claro. método, tem metodologia. Tem. Sim, muito parecido já E com nas o método falhas científico. também estar muito. Tal e qual, muito tal e qual, conhecimento. tal e qual. E iam explicando como é que iam fazendo os elixires. Isto são experiências. Ele, sozinho, com este tratado, descobriu ou criou coisas que nós usamos, o ácido muriático, aquela coisa de se limpar as bandeiras. Sanitas. Porque, na verdade, eles andavam à procura das mesmas coisas que a medicina Tal e procura, qual, não é? A longevidade, Tal e qual. A qualidade de Portanto, vida. são- É mesmo, tal e qual mesmo. Ele era muito distraído e acabou por morrer atropelado por um autocarro a alta velocidade, que fora de uma passadeira. Que é uma coisa que pois, se deve não fazer. pode ser. Por acaso não pode ser, porque fui procurar. Ele morreu no século XVII, claro, e a primeira passadeira, ou seja, uma zona de segurança com listas brancas para os peões atravessarem a estrada, foi instalada na cidade inglesa de Slough em 1951. Portanto, ele já tinha morrido há imenso tempo. Por falar em atravessar, a alquimia também foi atravessando os tempos, foi beliscada com o aparecimento de alguns charlatães, não é? Claro. Vender a banha da cobra, e depois com o nascimento da ciência moderna vai ser relegada para o seu contrário quase. Ainda há alquimistas modernos hoje em dia que fazem só da parte mística da coisa. Enfim, sem reconhecermos que a alquimia é a própria origem da ciência. Muito ingrato. Os cientistas são uma pessoa muito ingrata. Pois com o tempo a alquimia foi-se dividida em dois grandes ramos, um mais esotérico, mais espiritual de facto, e outro mais científico, de onde nasceu, como já contámos aqui, a química, a física, a medicina, tal como a conhecemos hoje. Que se pensarmos bem, como vocês já disseram muito bem, continuam os mesmos objetivos, que é pegar nos elementos que compõem a Terra e transformá-los naquilo que as sociedades vão considerando o ouro a cada momento histórico, não é? E sobretudo essa quimera humana que nós destruímos aqui todos os dias nesta rubrica, que é, claro, a vida eterna. O Andreas Libavius, por exemplo, morreu faz hoje 407 anos.